Semana passada eu estava viajando, né, pra casa de uns tios meus e surgiu, né, aquela discussão sobre empreender, trabalhar de carteira assinada, o que é melhor, né? No caso, eles falando sobre que o melhor é trabalhar de carteira assinada, é fazer um concurso, é ter o salário fixo no final do mês. Mas eu sempre fui mais da parte do empreendedorismo, de pensar no que fazer, no que vender. Já trabalhei para alguém, não queria trabalhar de novo, mas às vezes as situações nos exigem ter um pouco mais de estabilidade enquanto faz um projeto paralelo. E só que ficou uma conversa bem diferente, vou dizer assim, né? Por causa que eu, agora, depois de mais adulto, eu não tinha sido deparado ainda com tantos conflitos e pressões assim de não, tem que fazer isso porque se não fazer isso tá errado e tudo mais. E falando mal do nosso jeito de pensar. E eu fiquei pensando nisso, tipo, eu vou faz dias que eu não postava nada aqui, né? E a partir de hoje, realmente agora dia 2 de fevereiro, né? Mês do meu aniversário, eu vou voltar a postar coisas mais diretas aqui. Uma fala bem tranquila, assim com a câmera, com vocês, sem tanta pretensão, né? Sem tanta, como é que eu vou dizer assim, auto-julgamento, porque eu creio veementemente que vir aqui falar e treinar a minha dicção, minha respiração aqui na hora de falar é algo que vai me ajudar, é algo que faz melhorar minhas ideias, né? Eu quero voltar a fazer minhas caminhadas e gravar enquanto eu caminho, né? Eu acho que registrar esse desenvolvimento das nossas ideias é muito interessante, muito incrível, até para nós olharmos para trás e prestarmos atenção na nossa evolução pessoal, né? Mas acima de tudo, eu quero ensinar vocês e ajudar vocês a resolver problemas que eu tô resolvendo e que eu tô passando, né? Por causa que eu acho que a internet, o YouTube principalmente, é justo para isso. Para eu, a pessoa que está aqui desse lado, né? Ajudar pessoas que estão aí desse outro lado, parecidas comigo, que também estejam passando por problemas parecidos, ou já passaram, ou vão passar, ou estão passando por problemas parecidos comigo. E eu aprendendo a resolver e lidando com isso, posso ajudar você também a lidar e aprender com isso aí. Porque é bem melhor a gente aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros, né? Mas aprender com nossos erros também é importante. E é válido, né? Mas tu já vê que a pessoa já errou, fez aquilo e deu errado, então, né? Melhor a gente aprender com aquilo, obviamente, né? Sem ter que errar nós mesmos. Então vou voltar aqui, falar, fazer uns ensaios, né, sobre essas coisas. E o que eu tenho pensado muito nessa questão do empreendedorismo, né, a questão da como eu me sustentar minimamente enquanto faço um projeto paralelo, um projeto secundário, terciário, sei lá. Porque o que está acontecendo, né? Deixa eu largar minha câmera aqui enquanto eu sirvo um chimarrão, um mate. Porque é o seguinte, galera, ó, faz um ano mais ou menos agora. Vai fazer um ano, acho que daqui umas 2 semanas, que eu saí do meu emprego antigo pra empreender. Onde eu fiquei lá 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio passado, né? 3 anos e 7 meses, na verdade. Onde, eu aprendi muito, eu desenvolvi muito, fiz muitas amizades. E um lugar muito legal, muito bom, galera de lá, né? Claro, depois de um tempo a gente se cansa daquela rotina, quer sair um pouco, fazer algo diferente, né? E eu que nunca quis trabalhar para alguém também na época, né? E sempre pensei em empreender e tudo mais. Foi muito importante, né? Porque eu comecei a trabalhar bem na época da pandemia também, né? Consegui desenvolver uma, como é que eu vou dizer assim, um aprendizado em como lidar com o dinheiro, como lidar com as pessoas, com o público, com a administração minha da empresa lá também ajudando. Então
foi de muito crescimento, né? Pra mim, e acho que pra todo mundo aqui que trabalha assim e saiba aproveitar bem um trabalho, né? No caso, não era PJ, quer dizer, não era carteira assinada, era PJ, né? Contrato. Eu acho que foi incrível aquela época, foi muito boa. E eu sempre empreendi. Eu ia trabalhar com o meu próprio design separado, né? Paralelo. E também, ó, vai quebrar um carro aqui. E também abrir minha cafeteria, vender meus bolinhos, né? Eu comecei a vender bolo na rua enquanto eu ajeitava a minha projeto de cafeteria, né? Eu vendi muitos bolinhos na época ali, eu fiquei um mês mais ou menos e pouco vendendo bolinho, né? Durante 4 vezes na semana, bolinhos veganos inclusive, né? Caseirinhos, né? Eu vendia os pedaços por 8, 10 pila, eu vendia muito barato, né? Podia estar vendendo mais, né? Mas enfim, dava um dinheirinho legal, né? Até penso em voltar a fazer isso de repente. Daí isso, vamos continuar o assunto, né? Tem esse é o primeiro tópico, né? E eu empreendi, né? Com os bolinhos, enquanto eu arrumava a cafeteria, a gente alugou um lugar, ficou um ano alugado o lugar. 6 meses antes da gente de fato usar, né? A gente lixou, pintou, ajeitou e abrimos uma cafeteria. Demos um ligeirão e abrimos na medida do possível para que ficava, né? Com a cafeteira, com a air fryer e tudo mais ali, né? Vendendo pãozinho de queijo e café coado, né? Um lugar onde aqui. Só que aqui, cara, né? Beleza, a gente fez isso, né? Abri a cafeteria e tudo mais. Mas daí vamos pro segundo tópico, que é a mantenenagem, né? Mantenedouro, manter a ideia funcionando. Primeiro mês deu bom, né? Deu pra manter, entre aspas, as contas principais. Segundo mês caiu pela metade, terceiro mês caiu pela metade de novo. Então foi se tornando inviável. Eu já sabia, né, que um lugar físico, aluguel, é bem mais difícil de manter do que tu fazer o bolinho e você vender como eu fazia, né? Fazer o produto e ir teu cliente vender pelas redes sociais, né? É mais difícil do que tu ter que manter uma estrutura física, né? É mais caro. Mas eu já sabia disso. Então, o que aconteceu? A gente fez, abriu, tudo lá, funcionou por cerca de 3 meses, certinho, né? Enquanto eu vendia as coisas e tudo mais. Só que se tornou meio inviável, né? E uma coisa que eu percebi é que a galera tem muito midiatismo, né? A própria questão do café. Eu tentei vender toda a questão do café quadro e tudo mais, um café melhor, um café especial, mas sei lá se é porque é interior ou o quê, mas o pessoal que valoriza muito o, o café expresso daquela maquininha de posto. Eu falo que é a filosofia do café de posto, né? A filosofia do café de posto, que a pessoa quer chegar, apertar o botão, dá 15 segundos, o café tá pronto, a pessoa pega e vai embora. E só que não é isso que eu acredito, né? Eu acredito na calma, acredito na de sentar, tomar o café, degustar, né? Apreciar o café. Eu sou um grande apreciador do café, apesar de não poder tomar muita cafeína, eu tomo descafeinado pelo menos. Então, tem tudo isso, né, cara? Fora que, né? Era uma cafeteria vegetariana, né? Eu não vendia nada com carne, mas eu vendia coisas com queijo, com leite e tudo mais, mas com carne não. Então tem tudo isso. E eu acho que uma das principais coisas que eu quero mostrar aqui nesse canal é como empreender, como se sustentar de fato, né? Tendo valores éticos muito altos, porque eu tendo a ser um pouco rigoroso com os outros e muito mais rigoroso comigo mesmo, por os outros carros, porque eu me moldei com valores éticos muito bem definidos e eu acredito que realmente o bem, né, a ética é o que nos desenvolve, né, para essa e para as próximas vidas e que faz mudar a nossa realidade ao nosso redor, né? Afeta as pessoas, né? O jeito que a gente pensa, que a gente sente, que a gente age, né? A espiritualidade e a ética são coisas que movem a minha vida e que pautam a minha vida, né? São uma parte central. Então, acaba que eu tendo um padrão moral assim, não me achando, mas
às vezes não querendo fazer coisas que eu poderia fazer, né? Só pra ganhar o dinheiro, eu acabo não fazendo. Porque eu não vou vender coisa com carne. Eu não vou vender produto, roupa, só por vender, sabe? Eu não consigo, algo me trava ali dentro, né? E aqui uma coisa que eu sempre gostei é que eu produzir conteúdo. Só que eu não sei por que eu não venho e não falo. E só falo, né? Todo dia vim aqui falar um pouquinho. E é isso que eu quero fazer agora. Mas que eu sei que demora um pouco, né? Demora. Claro, em o meu ver, demora de 4 a 5 anos para um canal dar certo, né? Pelas estatísticas. Mas tudo depende, né? Mas eu tô aqui agora, né? Tentando me aceitar mais, aprender mais como eu sou e tudo mais, né? Minhas ideias. E agora vamos para o outro tópico. Beleza, passou esse tempo de aprendizado, né? Aprendizado e empreendendo também. E também comecei a trabalhar com o pai no projeto da iGreen Energy, que é uma empresa de energia solar compartilhada, né? É uma empresa que tem tudo para dar certo. Quer dizer, a empresa já está dando certo. Só que o nosso aqui, eu e o pai trabalhando aqui, né? Só nós aqui, acaba sendo um pouquinho mais devagar, né? Mas dá certo. Só que a questão é que o momento atual, nosso aqui de casa financeiro, tá meio caótico, né? Inclusive o meu pessoal mesmo. Eu moro com eles e tudo mais ainda, né? Ainda não consegui arrumar meu lugarzinho. Mas realmente, né? Economia no geral, né? Tá meio paradinho, ainda mais janeiro, final do ano e tudo mais. Janeiro muito calmo. E eu tô pensando agora, né? Em voltar a trabalhar onde eu trabalhava. Né? Conversar lá, mandar uma mensagem pro meu antigo chefe, falar tal. Mas pedir um valor a mais, né? Do que eu tinha, que era um salário mínimo, né? E pedir um valorzinho a mais, né? Acima do salário mínimo. Ou um salário mínimo, mas trabalhando só 4 dias na semana, né? Que na época eu trabalhava lá, muitas empresas queriam que eu trabalhasse com eles, porque eu tenho uma facilidade com lidar com o público, né? Eu não me irrito fácil, né? Então isso é muito bom para quem tem que lidar com o público, né? E com colegas em equipe, né? Então isso é algo que eu aprendi muito ao longo da vida. E que é um diferencial meu. Muitas empresas queriam que eu trabalhasse, mas eu não fui, fiquei lá, porque também é a parte do design e tudo mais, um lugar mais tranquilo, assim, né? Eu gostava. E também, ah, eu tendo uma estabilidade um pouquinho mais de boa, eu consigo focar nos meus projetos paralelos. Consigo ajudar o pai nesse projeto dele também, na medida do possível praticável, né? Enquanto ele faz um ligeirão para trabalhar com o tio, com a tia, de repente, Santo Anjo, não sei. Ou arruma um outro companheiro aqui na região para trabalhar com ele também. Que seria eu, mas é que daí, como as contas estão meio embaixo aqui, eu trabalharia, conseguia um dinheiro, ajudava a me manter, mesmo a manter aqui a pessoa de casa e, né, a gente ia indo, né? Devagarinho, mas ia indo. E também a questão de... Tô pensando seriamente em montar uma marca de camiseta. Eu nunca... Não sei porque eu nunca fiz, já tive essa ideia de montar uma marca de camiseta, né? Que eu trabalho com serigrafia e design, né? Com o pai, desde que eu nasci, né? Então eu não sei por que eu nunca fiz isso. Já pensei um monte de vezes, mas nunca botei em prática. Mas acho que agora tá chegando esse momento, né? Esse ano é o ano 1 de começar projetos, né? O ano do cavalo de fogo. E eu tô meio perdido agora no início do ano, de saber, eu vou pra lá, vou pra cá, fico pra cá, fico pra ali. Mas eu acho que essa ideia de ter uma estabilidade melhor adquirida, resolvida, minimamente, eu consigo tirar um peso mental para me focar um pouco mais também na minha saúde, na minha mente e guardar um dinheirinho para me focar nos meus projetos paralelos, como ter uma mente mais saudável para mim continuar com o meu canalzinho aqui no YouTube, né? Acabo tendo usar o tempinho livre também, né? Finais de semana e tudo mais. E acabando também, eu consigo vender meus serviços de design por fora, como eu já fazia na época. E também posso usar esse meu tempo livre para fazer minha marca de camiseta, que seria uma marca de camisetas filosóficas, né? Seria minha, do meu melhor amigo e do meu irmão. Né? Na verdade, 3 irmãos, porque o meu melhor amigo, eu conheço ele desde os 5 anos de idade, então é raridade mesmo, né?
seria uma linha de camisetas com estampas filosóficas. E eu achei isso incrível, essa ideia, né? Por causa que eu vejo muita camisa assim, tipo de anime, de filme, ah, umas muito bonitas, né? Cristãs, né? E eu acho que com a filosofia dá pra fazer uns bagulho bem interessante, né? Filosofia, a ideia seria tipo, focar nessa da filosofia, mas abrindo também uma brecha para falar sobre filosofia campeira, né? Que é do Rio Grande do Sul, filosofia gaúcha. E também falar sobre uma linha sobre o veganismo, né? Sou vegano. Falar sobre a importância dos animais, tudo, mas tudo numa estética meio tipo colagens, montagens, meio punk, rock, assim. Algo diferente, sabe? Algo que seja meio fora do padrão, mas que eu vislumbro o futuro, assim, eu acho que vai dar muito bom, sabe? Porque é um negócio que eu podia começar agora, de fato, já tendo camiseta. Só que deu problema na prensa térmica do pai, que a gente usa para fazer os DTFs na camiseta. Justo agora, né? Ah, mas vai dar bom. E eu acho que eu tendo uma estabilidade mental mais tranquila, eu consigo ajeitar isso, né? E aí, dona América? Tudo bem? Tá bom. Cidade pequena é assim, né, cara? 10 mil habitantes. E acho que é isso aí, cara. Esse seria o segundo tópico, né? Ah, vamos relembrar aqui, vamos resumir, né? Parei de trabalhar faz um ano, fui empreender, deu mal romeno, tô empreendendo com o pai e agora eu tô pensando nessa possibilidade, né, dos projetos. Inclusive, na possibilidade que minha tia me deu. Daí nessa viagem também a gente parou numa casa de uma outra tia, né? A maior parte, na verdade, da tia Karina e do tio Cris. Que eles têm uma barbearia lá, né? Também. E o meu irmão também quer uma barbearia também, né? O pai deu a ideia pra eles abrirem barbearia lá. E o Davi, que é meu irmão mais do meio, ele tá com vontade também de aprender e fazer tipo uma barbearia meio bagual, assim, acho que seria interessante também. E porque a gente já tem uns equipamentos da barbearia também. A gente já teve uma barbearia. Então eu acho que falando aqui, né, só da gente falar, as ideias já começam a se encaixar melhor. Por isso que eu acho interessante isso aqui, cara. Todo mundo tem que ter um canal no YouTube. Só pra registrar a evolução das ideias, né? Às vezes só da gente falar aqui, né? Tipo, ir no psicólogo, né? A gente já melhora muito, né, cara? E eu quero ler mais, né? Cadê os livros? Eu quero ah, até jogar mais RPG com meus amigos, com a mente mais tranquila, assim, no final de semana, que eu adoro, sou bem nerdão, né? Inclusive tá faltando meus óculos, tem que arrumar meus óculos, não consegui porque tá faltando dinheiro. Então, é isso aí, né? Também tô pensando em